Olá, meus amigos, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vou fazer um vídeo, vou tentar ser o mais breve possível. Espero que vocês sejam bem-vindos, se você é novo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, toque no sininho aí embaixo. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se o vídeo for útil para você, compartilhe. Comente, divulgue. Nós vamos falar sobre, eu coloquei esses dois equipamentos aqui, um OPM, Optical Power Meter, ou Power Meter, e um SatLink, que na verdade é um Sat Finder, um localizador de satélite. E aqui um Optical Power Meter, que é um medidor de potência de sinal óptico. Eu quero falar nesse vídeo sobre ferramentas corretas para funções específicas. Essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Da primeira vez eu gravei com a TV aqui no fundo, mostrando da forma que eu faço. E o vídeo deu direitos autorais porque apareceu aí um dorama. Eu coloquei no canal, apareceu um dorama e apareceu 4 licenças de direito autoral. Então fazer o que, né? Paciência. Eu que tenho esse gosto de gravar os vídeos, gosto de documentar algumas coisas, nem tudo eu mostro aqui no YouTube. Tem coisas que eu faço aqui na minha casa, alguns testes que eu nem preocupo mais tanto assim, não tem aquela necessidade de gravar tudo, né? Mas eu gosto de estar sempre gravando alguns conteúdos aí para colocar aqui no YouTube. Vamos lá. Então, meus amigos, eu coloquei aqui os dois equipamentos só para fazer a capa, né? Por que eu vou gravar esse vídeo? Vocês lembram que eu tinha comprado um transmissor de TV óptico e o receptor óptico? Eu abri o transmissor de TV, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu abri aqui o transmissor de TV, né? O transmissor óptico. E vamos ver o que veio dentro dele. Aqui a gente tem entrada de RF. Provavelmente algum componente da etapa de RF está danificado porque não está saindo RF do outro lado. Em tese, aqui gera o sinal óptico, né? A gente tem aqui uma espécie de laser. Deixa eu tentar focar ali para vocês verem. Isso. Aí é a espécie de um laser comum. Só que ele trabalha na faixa de 1310 nanômetros. E aqui a gente tem a fibra, né? Porque vai converter o sinal de radiofrequência, vai passar pelo circuito aqui, vai converter para sinal óptico. Vou tomar cuidado para não pegar aí, para não ter risco de estática, né? Enfim, dada a sensibilidade de alguns componentes, né? MOS, CMOS, enfim. Gente, impressionante. Quando a gente faz a medição, eu falei para vocês que eu tinha chamado aqui o rapaz da... Sempre eles estão aqui na rua, né, instalando internet, fazendo manutenção. Tem uma caixa de distribuição óptica aqui em frente à minha casa, do outro lado da rua, ali no poste. Então sempre eles estão ali fazendo algum serviço. E eu tinha pedido o rapaz para fazer a medição para mim. Ele fez a medição e estava saindo sinal aqui. Agora eu já consigo comprovar, né? Aqui tá até configurado para essa faixa, 1310 nanômetros. Que a gente muda o comprimento de onda. Ó. 1490, 1550, 1625, 850, 980... 1300 e 1310, que são as faixas aí que trabalham, né, com a transmissão e recepção do sinal óptico. Qual que era a minha intenção? É mostrar a sofisticação entre um link de comunicação óptica, assim como eu mostrei aqui pelo equipamento wireless, né, que o transmissor o receptor de TV wireless. A minha intenção era mostrar justamente
Repara não, pessoal. Fica sendo uma propaganda grátis, né? Porque a gente não é financiado, nem nada. Só ganhamos o mousepad e um apoio pro braço aqui, né? Levaram lá no meu trabalho umas caixas e distribuiu o pessoal, então eu acabei trazendo alguns para mim. A gente acabou distribuindo porque a gente não tem demanda para tudo isso lá, né? Então apareceu aqui de uma BET, mas não tem nada a ver com BET não, tá? Eu trabalho com TI em um órgão a nível governamental. Então, pessoal, o que acontece? Para fazer a medição aqui, é necessário você ter o equipamento correto. No caso aqui, é só o OPM, o Optical Power Meter. Eu comprei aqui, né, porque é bem sensível, onde você faz a medição. Eu não tenho aqui o encaixe SC-UPC, que seria o ideal, mas a fibra própria, ele tem um encaixe ali que se encaixa perfeito na fibra, mesmo sem o encaixe MC-UPC, que seria esse modelo aqui, né, o verdinho. E tem também o modelo SC-APC, que seria esse azul, esse azulzinho aqui. Desculpa, pessoal. Tem esse azulzinho aqui, que é o SC-APC. Eu não comprei os kits, né? Porque na verdade são kits que você compra para encaixar aqui. Tem outros modelos aí de conectores ópticos. Só que no meu caso eu só preciso do UPC e do APC. Enfim, não vou ficar detido aqui nos padrões. Só que em tese tá saindo alguma coisa aqui. Realmente a medição do rapaz tava dando 6 positivo, 6 dBs positivo. E quando eu faço a medição aqui, esse medidor, ele vai de menos 70 dB até 10 dBs positivos. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Tem como a gente escolher, por exemplo, em dB e em miliwatt. Deixa eu tentar focar. Eita, agora aqui. Deixa eu tentar focar aqui, quer ver? Forçar o foco. Com a luminosidade baixa aí, ó. Aqui tá em miliwatt. E a gente pode passar para dB. E aqui em dBm, menos 70 dBm. Enfim. Eu faço a medição e está dando aqui 5 dBs positivo. E o do rapaz, vocês lembram que eu falei que estava dando 6 dBs positivo? Entre 6 e 7 dBs positivo. Ou seja, provavelmente o equipamento do rapaz é mais sensível do que esse meu, até porque o modelo dele é diferente, é um modelo amarelo, mas está dentro da faixa de tolerância aí, né, de mais ou menos 5% de precisão, que é o que é utilizado aí na maioria dos equipamentos, segundo as normas de metrologia, que é aproximadamente mais ou menos 5%, quando você não precisa de uma precisão exata. Quando você trabalha com equipamentos que são aferidos em empresas diferentes, fábricas diferentes, que tem modelos diferentes, geralmente é mais ou menos 5% de precisão. Enfim, não vou nem me deter nessa parte. Por que é importante você ter o equipamento correto? Esses equipamentos são o olho do técnico. Sem eles a gente fica praticamente sem o norte. Sem esses equipamentos, a gente não sabe o que está ocorrendo, se está saindo ou não sinal óptico, já que eu plugo aqui a minha fibra ótica, levo ela aqui para o meu receptor. O receptor aparentemente está funcionando, né? Eu já fiz outros testes aqui, eu vou fazer os testes para vocês verem depois. O receptor aparentemente está funcionando, só que o sinal não chega da TV. O que deveria, em tese, ocorrer e a gente falar aí de forma natural, fluida, não engessada, né? Sem engessar o conteúdo, mostrando o link óptico. Ah, mas é só um link onde você vai transformar um sinal de RF em um sinal óptico. Você tem outros modelos aí, né? Você pode transformar, por exemplo, do padrão BNC
um sinal BNC, chegando lá no padrão BNC, com impedância de 50 ohms, aqui 75, transformando para óptico ou transformando para HDMI. Você tem o padrão HDMI transformando para Ethernet, ou HDMI transformando para Ethernet, e na decodificação de Ethernet para HDMI, BNC para HDMI, BNC convertendo para HDMI e HDMI para BNC novamente. Enfim, você pode fazer várias configurações, tem na realidade no mercado várias configurações de equipamentos. Alguns não são tão assim exigentes em relação à forma de medição. Alguns vão funcionar quase que plug and play. E na realidade isso daqui também deveria funcionar plug and play, connect use. Em tese deveria ser isso. Onde que está a sofisticação? É você trabalhar justamente com essa parte, né, da óptico-eletrônica. O que seria isso? Você ter circuito aqui eletrônico que converte um sinal de radiofrequência, que tem um comprimento de onda totalmente diferente, muito maior, aliás, um comprimento de onda menor, para um comprimento de onda maior, que seria na faixa óptica aí. Então, a sofisticação em relação ao circuito seria isso. Em relação à tecnologia, são as possibilidades, já que a fibra ótica não é imune, ela é imune à interferência eletromagnética, ela é mais flexível, você pode estender uma transmissão óptica por uma boa distância, sem percas consideráveis, sem precisar de regeneração, amplificação do sinal. Então tem assim uma série de vantagens do par de fibra ótica, quando a gente fala em linha de transmissão. Em relação ao par metálico, no caso aí os pares que eram utilizados para telefonia, a fita, né, de par metálico, que é aquela fita de 300 ohms da TV, o cabo coaxial, que tem uma largura de banda muito limitada em relação à fibra ótica, as próprias velocidades de transmissão, imunidade eletromagnética, interferência, ou seja, a fibra ótica ela tem uma série de vantagens em cima de certos tipos de meios de transmissão, inclusive o próprio ar, né? Ou links realizados, tem até algumas vantagens em relação a links realizados via satélite. Então, é claro que cada tecnologia tem o seu benefício, tem a sua própria particularidade, cada uma teve o seu tempo, tem o seu espaço, né, no mercado tecnológico, e umas são complemento, outras são uma substituição para as outras, ou complemento para outra tecnologia, enfim. Mas a tecnologia óptica ela tem essa vantagem aí, algumas dessas vantagens que eu citei para vocês aí. Então aqui a gente deveria fazer um vídeo só mostrando o funcionamento, fazendo alguns testes, medindo a entrada do sinal, a saída do sinal. Eu não tenho medidor de campo que mede a intensidade do sinal aqui na entrada para saber quanto está entrando aqui, mas eu consigo ter uma boa potência na entrada, dentro dos limites aqui do equipamento, com fazendo a medição por aqueles set-top box, né? Eu tenho alguns set-top box aqui, e eles têm um medidor de campo integrado que dá para saber como que está o sinal ISDBT. Eu tenho um medidor de campo ali, analógico, mas a gente já não tem mais sinal analógico, né? Então ele só serve para os meus testes internos que eu faço aqui com os meus transmissores ou com os moduladores que eu tenho. O ideal seria ter um medidor de campo que pega a maior parte dos padrões de TV aí. Se bem que um medidor completo no mercado hoje deve estar na faixa de 4, 5 mil. Então também não vou comprar um equipamento desse para hobby, né? Vamos convir. Mas o ideal seria ter os equipamentos corretos. Eu tinha comprado junto aqui com o medidor óptico, junto com o OPM, um receptor passivo, chegou junto com ele,
seria esse daqui, ó. Ele também vai trabalhar na maior parte das faixas de TV, das faixas aí de comprimento de onda para transmissão e recepção óptica, e um atenuador de 10 dB para fazer os testes. Fiz os testes, né, usando aqui o receptor passivo. Eu tinha feito os testes aqui com o receptor passivo, tinha feito o teste com o receptor ativo, fiz o teste com o atenuador de 10 dB e nada. Mas a intenção do vídeo aqui é mais mostrar a questão da importância de se ter o equipamento correto. Assim como que eu tenho um osciloscópio portátil, né? Serve para as faixas aí de áudio e para faixa aí da rede elétrica, enfim, para fazer algumas medições. Eu tenho um osciloscópio de bancada. Ele é importante quando você precisa utilizar aí, né, para ver o formato da onda, a forma de onda, a frequência em função do tempo. Assim como você precisa de um multiteste para testar equipamentos que tenham uma certa sensibilidade, para você saber se estão ou não, os componentes estão ou não funcionando, né? A exemplo aí de FETs, MOSFETs, resistores, indutores, capacitores, enfim. Eu tenho ali também o LC meter de bancada, né? E o multímetro, um teste até de cabeça para baixo aqui, ó, que é muito utilizado pela maior parte dos técnicos em eletrônica, telecomunicação, informática, técnicos em automação, mecatrônica, mecatrônica, enfim. Assim como você precisa de cada equipamento para executar a sua função correta, nós precisamos de equipamentos que nos dê aí o norte para a gente saber como está o nosso serviço, né? Como que está, em que pé nós estamos aí dos testes. Eu vou fazer alguns vídeos testando os equipamentos para vocês verem depois. É isso aí, um abraço, até os próximos vídeos.